Então, pessoal, continuando os nossos estudos aqui, a gente estava pensando num jeito de conectar esse estudo. A gente sempre tem essa provocaçãozinha no começo, né? E eu estava vendo na internet um negócio que o pessoal está fazendo que é festa de divórcio. Então, é como se fosse uma festa de casamento, tem o bolo com os noivinhos, eles até cortam o bolo no meio, assim, separando os noivinhos. Sério, cara? E aí a gente está pensando nessa ideia de, se você conhece uma coisa que tinha um significado, na sociedade aquilo está sacralizado com aquela ideia, mas aquilo em um contexto, aquilo acaba ganhando um outro significado. A pessoa pega o bolinho lá de casamento e vira um bolo de divórcio, faz uma outra coisa, vira um outro significado. Porque nesse estudo a gente vai ver algumas coisas que são assim também. Elas começam trazendo um significado do Antigo Testamento, do judaísmo, e agora o pessoal vai ressignificar aquilo, aquilo vai passar a fazer referência a outras ideias também. Não que vai excluir o que já tinha, mas começa assim, né? Eles começam de uma ideia já construída. E a gente vai começar aqui falando do que aconteceu logo em seguida, depois da ascensão de Jesus, que é o que o pessoal chama da Grande Comissão, né? E o que seria essa Grande Comissão aí? Se alguém pode me explicar. E o que seria, pastor Edson, a Grande Comissão? Acho que é bom a gente ler, Vamos né? ler, né? Mateus 28. Acho que é bom ler, que aí, né, pastor Akeldan? Mateus 28 é logo o momento aqui do finalzinho do Evangelho de Mateus. Mateus 28, do verso 16 em diante, diz assim: Os 11 discípulos partiam para Galiléia, para o monte onde Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse é o texto da Grande Comissão, que traz assim, um resumo da missão dos discípulos depois da ascensão de Jesus, né? Aqui está fechando o texto do Evangelho de Mateus. E aqui a gente percebe algumas ordens que são dadas. E até existe uma polêmicazinha aqui na tradução do texto aqui da Grande Comissão, porque geralmente você vê nas traduções mais antigas da Bíblia, mais tradicionais, né? Ide, né? Fazei discípulos, aquela coisa assim. Tudo né? no imperativo. Tudo no imperativo, No né? português, na tradução. Só que isso pode ser traduzido de uma outra forma. Você pode traduzir assim, como indo no percurso, na vida, no dia a dia, sabe? Não ali de uma maneira assim, Uma ordem, uma assim. ordem, sabe? Uma missão dada para tal coisa ali. Não, no decorrer da vida, indo, vocês vão fazer discípulos. No gerúndio. No né? gerúndio, exatamente. No gerúndio, essa que é a ideia. Indo, Continuando o que vocês estão fazendo. de maneira natural, É. como se fosse um estilo de ser, a partir desse momento aqui. Fazer discípulos, e como que se faz os discípulos aqui, segundo Jesus? Ensinando aquilo que eles haviam aprendido do Mestre, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz que ele estaria... E aqui, esse finalzinho do Evangelho de Mateus é um eco lá do começo, né? No começo do Evangelho, Jesus é apresentado como Emanuel, né? Aquele que Deus conosco. E aqui ele fala, eis que estou com vocês todos os dias, Legal. até o final dos tempos. Então, é uma forma de Mateus fechar isso. Enquanto vocês fazem a missão, reproduzindo aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz, eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Então a gente tem aqui 4 verbos, que é esse vão, façam Ou indo, discípulos, batizando e ensinando. Mas, na verdade, desses 4 verbos, só tem um que está no imperativo mesmo, que seria o fazer discípulos. É Sim. como se todos os outros verbos estivessem só auxiliando esse fazer discípulos. Você indo, batizando e ensinando, vocês façam discípulos. Essa é a ordem, né? E isso é uma coisa assim, muito complicada, porque quando a gente lê esse texto hoje, olhando o cenário religioso no qual a gente está inserido, a gente pensa que fazer discípulo é você transformar um cara membro de uma igreja, né? Então, essa que é a ideia, né? Então, assim, as igrejas pregam muito, principalmente as igrejas que têm assim, essa vertente mais missionária, essa pegada de crescimento, de expansão e tal. Tem igrejas que já não são assim, né? Tem uma galera que já é mais de uma teologia de predestinação. Deus traz aqui pra gente os escolhidos dele. Então, a gente está aqui para receber os que já são de Deus, né? Mas aqueles que têm essa pegada evangelística, missionária,
pensam que essa missão aqui é dada para você transformar todo mundo em réplicas de você mesmo, né? Você fazer aquele exércitozinho. Isso desde o início da igreja primitiva, Sim, né? Então a galera ia e a discussão toda era: a gente vai transformar todos os gentios em judeus. Em judeus. Porque o cristianismo nasce desse seio do judaísmo. E a gente vai falar disso provavelmente no próximo estudo, mas nasce desse seio desse judaísmo. E aí, então, a Igreja Católica depois, né? Classicamente, as missões da igreja ao redor do mundo e obrigando as pessoas a beijarem a cruz, né? Sim. Tem que beijar a cruz, tem que beijar a cruz e tal. E aí, a missão é basicamente... Acho que tem um filme famosíssimo, né? Com Robert De Niro, A Missão, né? Que é um filme fenomenal, que é ele indo pregar para os índios e tal, um padre católico pregar para os índios. E aí, ele acaba mudando completamente a visão que ele tinha de missão, né? Porque o que era a missão? Era você não só exportar a teologia, mas exportar também a cultura cristã, né? Então, e as coisas se misturam, porque quando você cria doutrinas, né, e o fazer discípulos é ensinar as doutrinas, então você lê esse texto, você imagina, o que é ir e fazer discípulos, ensinando e batizando? É dizer para eles que eles precisam crer na Santíssima Trindade. E essa Santíssima Trindade é que são 3 pessoas com o mesmo propósito. Aí tem os termos latinos e tal, homocia, blá, 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 mesma blá, essência, mesma essência e tal. Ensinar que a encarnação é um Deus que é um Logos, né? O Deus que se fez carne e tal. E aí ensinando todas essas filosofias teológicas que criaram as doutrinas cristãs, né? Aí concílio de Nicéia, o concílio de Trento, o concílio de não sei o que lá. E todas essas discussões a gente vai passar para as pessoas que a gente está fazendo discípulos, né? E aí, mais modernamente, obviamente, as igrejas, né? Você vai... tem Igreja Universal do Reino de Deus nos Estados Unidos, e na África, e na Europa, e tem Igreja Batista, e tem Igreja... E é tudo missionário, esse espírito cristão missionário. Que não é fazer discípulos, mas é converter pessoas a um modelo de pensamento, né? O pessoal meio que exclui o fazer discípulos e usa todos os outros verbos. Eles vão, ensinam e batizam. Não, é que aí o discipulado, inclusive, vira doutrina. Tá. Né? Porque tem um modelo de como fazer discípulo. Sim, tem os passozinhos, a regrinha. Exatamente. Né? E por isso que eu acho interessante quando vocês mencionam a questão dos verbos, e o Marcelo falou do indo, né? Indo, ou seja, é vivendo, façam discípulos, é a ordem. E aí você também falou agora no início do modelo de Cristo. E qual é o modelo de Cristo? Né? O modelo de Cristo é a vida. E Jesus não tinha uma série de estudos bíblicos, como a gente está fazendo aqui, ele não tinha uma série de estudos bíblicos, que ele começou no número 1 e foi passando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, agora vocês são meus discípulos. Está assinado, então agora vocês vão se batizar. E aí batiza, né? Porque é basicamente o que a gente acaba fazendo. Então, essa ideia, e recentemente, né, na série que a gente fez chamada Graça, a gente fala que esse negócio de que a gente se acha melhor que os outros povos, então a gente quer exportar, né, o cristianismo para todos os povos e todas as religiões têm que ser cristãs como a gente é, né? E aí a pessoa fala assim, pô, acabou com a missão, acabou com o ID de Jesus, ignorou o ID de Jesus e tal. Cara, assista o filme A Missão. Assista, que é uma reflexão básica sobre missão. E tem coisas profundas ali, insights profundos. Mas é básico. Outro filme bom que você falou, a gente até esses dias atrás estava comentando sobre ele. O filme Silêncio, não é? O filme Silêncio, que tem o Andrew Garfield, que é o novo Homem-Aranha, né? Um dos Homens-Aranhas. Cada hora muda. muda. Não é novo, não é novo. É o Tom Holland, que é o mais novo. Ele é o mais antigo do meio, né? O Homem-Aranha do meio, né? Lá ele é um padre jesuíta também. E é interessante que o foco da missão ali, esse filme A Missão do Robert De Niro, acontece na América do Sul. Sim. Mas esse Silêncio é no Japão. Quer dizer, que é uma outra realidade, é um outro contexto cultural, mas o modelo de missão é o mesmo. Os japoneses convertidos ao catolicismo lá, e isso mostra também o mesmo período, século XVI, as missões jesuítas ali no Oriente. Os japoneses, eles adotavam nomes portugueses. Então você vê lá um cara lá chamado Joaquim, Maria, todos japoneses, sabe? E aí há uma reação muito forte das autoridades, dos líderes do Japão feudal, daquele tempo todo, e eles começam a perseguir de maneira sistemática ali os cristãos, até crucificam ali muitos cristãos. E a tática deles para você poder sobreviver à perseguição e escapar da perseguição é muito simples. Pega uma imagem de Jesus ali, põe no chão, o cara pisar. Tinha uma imagem que já tinha o formatinho da sandália já.
para o cara poder pisar ali. Então, pisou a imagem, você está liberado, você não é preso, você está solto. Porque você percebe que o lance todo não tem a ver com aquilo que é a realidade da transformação do ser. Discipulado. Não é nada disso, Não é é uma questão discipulado. simplesmente cultural. É. Então, você assume o modelo cultural ou você rejeita o modelo cultural e isso para os caras é missão. Sabe? E assim foi durante séculos, né? E eu acho que a chave está justamente nesse modelo que você mencionou no início, que é o modelo de Jesus. O que Jesus fala, o que Jesus traz de rompimento com o judaísmo dos discípulos? Entendeu? Ele não traz rompimentos com o judaísmo, mas ele traz pensamentos, reflexões sobre o judaísmo, né? Então, é aquele clássico, ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Mas você não vai romper com a sua religião, né? Você não vai romper com o seu judaísmo, mas você vai acrescentar nele a crença de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, etc. e tal. E Jesus, nesse processo de ensino com os discípulos, ele não está dando aulas no sentido do que a gente faz aqui, desses estudos Dogmáticas, né? desses estudos bíblicos que a gente está fazendo. Pelo contrário, ele está andando com as pessoas, né? E aí é muito Shema, né? Deuteronômio 6, do verso 4 a 9 e tal. É muito isso, é andando pelo caminho, é o deitar, se levantar. Então, Jesus está vivendo com eles, Jesus está comendo com eles, Jesus está indo nas festas com eles, Jesus está indo nos almoços com eles, Jesus está visitando os amigos dele e tal. Então, nesse processo de viver, os discípulos estão aprendendo. E, obviamente, tem as palavras de Jesus, ensino de Jesus, que não são doutrinas, não são doutrinários. E isso é um negócio que... Não, Jesus está reagindo às perguntas que eram feitas. E aí Jesus está construindo uma resposta. Mas ele não está falando assim, olha, tá vendo? Então, a filosofia por trás do que eu estou dizendo... Não, ele vai e conta parábola, ele faz um sermão e tal, papapá. E aí a gente sabe, obviamente, pelos evangelhos, a gente já tratou isso aqui, que a maior parte dos discípulos não entendeu nada. Porque Jesus fala, eu vou morrer, e ninguém entendeu nada. E quando ele morre, todo mundo fica olhando, putz, e eles só vão entender depois. Então, acho que muito do nosso fazer discípulos é artificial, porque ele é só cognitivo, ele é só filosofia, ele é só teoria e muito pouco prática, né? Então, é basicamente, e a galera, né, Nietzsche já fez isso brilhantemente, o Anticristo, ele nota a hipocrisia. Porque é aquele clássico, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que é o que Jesus mais que é o que Jesus mais criticava. critica. Mais critica, né? Agora, uma coisa que é interessante, a galera que adota a missão como essa coisa de aculturamento, né? Eles usam muito como texto aquele versículo acho que, se eu não me engano, é o capítulo 7 ou 8 do Evangelho de João, que me veio aqui na lembrança, onde Jesus diz assim, se você quiser conhecer a respeito da vontade de Deus, você vai conhecer a respeito da doutrina. Aí os caras falam, tá vendo? Para você poder saber aquilo que Deus quer para sua vida, você tem que conhecer a doutrina, porque a doutrina contém a vontade de Deus para sua vida. Só que quando você lê os evangelhos, onde a palavra doutrina aparece, ela está sempre associada com as ações de Jesus. Então ele expulsa lá um endemoniado, lá o demônio do cara, aí o pessoal fica assim, e se admiraram, e se maravilharam, perguntando, que doutrina é essa? Os caras falam, ele não tinha ensinado nada, ele exorcizou um cara, sabe? Ele faz milagres, ele realiza uma série de coisas, e diz que o povo ficava impressionado com a doutrina de Jesus, que tem a ver exatamente com o que você falou, que é a prática dele na vida, né? A forma como ele vai viver. Você vê, você pode chegar, ler os evangelhos todos, ou você pensa assim, em Jesus eu tenho a revelação de Deus. Quem é que não queria chegar para Jesus e fazer uma série de perguntas, dessas bem idiotas que o pessoal faz para ele aqui, e ele quase nunca responde. Por exemplo, né? Uma série de coisas. Mas, Senhor, e né? no céu, se o indivíduo Como casou vai duas ser? vezes, qual a esposa dele vai ser no céu e tal? Não, já fizeram esse tipo de pergunta para mim já. Sabe, como é que vai ser os lares e tal, na nova terra, aquela coisa, né? Dos pets, né? Os dos pets vão pets, estar né? no céu e tal, vão ressuscitar os pets. Né? Agora eu fico pensando, o que Jesus falou, por exemplo, a respeito da origem do mal? Que é um tema frequente em todos os estudos bíblicos doutrinários, né? Você pega lá Ezequiel 28, Isaías 14, a história de Lúcifer, o diabo e tal, não fala nada, não conta nada. Ele só diz assim, eu vi o diabo caindo do céu como relâmpago, ele fala. E não tem nada a ver com a origem do mal. Ele havia mandado os discípulos na missão e o resultado daquilo foi o abalo dos poderes do mal. Então ele fala assim, eu vi que o diabo se estrepou enquanto vocês estavam lá fazendo a missão que eu havia ordenado. Mais nada. Ele não fala da origem do mal, ele não fala a respeito da origem da escritura, ele não fala... Quando perguntam para ele sobre o fim, escatologia, ele só diz assim, a coisa vai ficar feia, vai ter problema, vai ter guerra, vai ter doença, tudo aquilo que todo mundo sabe. Mas, enquanto isso... Aí ele conta parábolas de como você deve viver esperando
o momento chegar. Quer dizer, o foco dele não tem nada a ver com aquilo que a gente elege como temas de discipulado. É vida, né, cara? É vida. Para Jesus é vida. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Akeldan, que está ali quietinha, achando que vai passar ela está aqui só despercebida. olhando, assim, né? Porque de todas essas partes que a gente viu aqui da Grande Comissão, ela termina falando, vocês vão, façam discípulos, ensinando e batizando, né? Ah, agora você falou um negócio que eu gosto. Isso. Se tem um negócio que o pastor gosta, é batismo. Batizar, Porque, né? como a gente estava falando no começo, esse ritual de batizar que é comum no cristianismo hoje, ele vem de um ritual judaico, que tem a origem lá nos textos de Levítico, que quando a pessoa estava impura, ia ficar impura até a tarde, ia se banhar e tal, e à tardezinha ela ia se tornar pura e tal. Então, surge todo um hábito, toda uma tradição em cima desses banhos rituais, e depois isso é ressignificado por Jesus. Aí eu pergunto para você, pastora Akeldan Feldberg, eu queria saber... Então, quer dizer que quem não batizar, é o ato de batizar que realmente salva as pessoas. É isso, então. Eu acho que a gente precisa, como a gente está conversando aqui, ver como que... O que para Jesus significa o ato de batizar? A gente está falando de ressignificações, né? Então, você falou aqui dos banhos rituais que existiam. Então, se a gente for lá estudar santuário, a gente vai ver que eles tinham que lavar as mãos e lavar os pés na pia de bronze. E dependendo, acho que para cada coisa específica existia um ritual específico. Por exemplo, se você tocasse no morto, daí tinha aquela vaca vermelha lá, as cinzas da vaca vermelha que iam na água, daí você tinha que ser purificado com aquela água. Tudo isso lá no Pentateuco, né? No Pentateuco. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Jesus, quando ele conversa com Nicodemos, então Jesus chega, Nicodemos está admirado, como é que Jesus consegue fazer tantas obras, olha as coisas que você faz, os milagres que você faz. Não pode ser outra coisa a não ser que você veio de Deus. E daí Jesus fala assim, Nicodemos, você não sabe de nada. Você precisa... O que é importante é nascer de novo. E ele fala, o que é importante não são os milagres, não é aquilo que eu faço, o que é importante é nascer de novo. E nessa conversa, Jesus fala com Nicodemos, ele diz assim, olha, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, ele pega não somente a questão dos banhos rituais, enfim, de você se imergir na água, mas ele fala do Espírito. Se a gente for ver na Bíblia, lá no início de Gênesis, a gente vê o Espírito atuando fortemente. Quando existe o encontro do Espírito com a água, que é a primeira vez na Bíblia que existe o encontro de Espírito e de água, ele está falando do Espírito que age fortemente sobre a água, que está naquele tronco de ação no Piel. Não é mesmo, pastor Edson? Você que manja de hebraico. E quando o Espírito age fortemente na água, que não é um negócio planando, ele faz uma nova criação. Ele simplesmente cria o mundo. O Espírito cria o mundo. Existe uma nova criação. Quando a gente olha para as palavras, né, do que é o reino de Deus, o reino de Deus é uma nova criação. Jesus está falando da água e do Espírito aqui de uma nova criação. E o próprio Jesus foi batizado. Então não era somente purificação de pecados, porque Jesus não tinha nenhum pecado para ser purificado. Mas quando Jesus é batizado, inicia uma vida que é guiada pelo Espírito. Na conversa com Nicodemos, ele fala, olha, você não sabe, quando o Espírito sopra, você não sabe da onde veio, para onde vai, porque você é guiado pelo Espírito. Existe uma vida, e a gente vai ver que o Espírito ele começa a guiar Jesus de uma maneira exclusiva. Então, logo depois que ele é batizado, o Espírito guia ele para o deserto e vai atuar. Jesus, que a gente sabe muito pouco da vida de Jesus como adolescente e outros períodos da vida de Jesus, apesar que o pessoal tenta, né, fazer uma história de como que era Jesus como criança. A gente sabe do ministério de Jesus, daquela vida que acontece sendo guiado pelo Espírito a partir daí. E a gente vai ver, por exemplo, outros textos que Paulo vai falar sobre batismo. Por exemplo, 1 Coríntios 10, 1 e 2 diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem quanto no mar. Então, Paulo ele fala que que o povo, quando ele passa ali pelo Mar Vermelho, ele fala como se aquilo fosse um tipo de batismo. E daí, se a gente for ver essa passagem específica do que aconteceu ali na abertura do Mar Vermelho, a gente vai ver que o Espírito que sopra sobre o mar. Diz lá em Êxodo 14, diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram qual muralha à sua direita e à esquerda deles. Então, tipo assim, o vento que soprou toda aquela noite, o Espírito de Deus que sopra aquela noite, né? E é muito interessante que a linguagem essa linguagem de Êxodo remete diretamente a Gênesis, porque diz que as águas se abriram e o vento soprou, e as águas se abriram e surgiu Yabaxá. Em Gênesis 1 é exatamente isso que acontece. Yabaxá Deus reparte as águas e Yabaxá aparece. Yabaxá é porção seca da terra. Então essas conexões são importantíssimas. E Colossenses diz assim: nele vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas. Então, de novo, a gente pega um símbolo que agora vai ter outro significado. Mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Ele fala de o batismo como se fosse uma morte e uma ressurreição para uma nova vida, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, como Jesus, como Paulo vai falar, como a próprio ministério de Cristo que começa, o batismo é uma nova criação, é o início de uma nova vida sendo guiada exclusivamente pelo Espírito de Deus. Não quer dizer que o Espírito de Deus não atua antes. Quer dizer que aqui é um início de uma nova vida, de uma nova criação. Então, é o renascer para as coisas espirituais. Então, por isso que quando a gente que é pastor, a gente fica muito feliz porque a gente vê alguém iniciando ali uma nova vida no Espírito Santo, que a gente não sabe para onde que o Espírito vai levar essa pessoa, a gente não sabe para onde que Deus vai conduzir, mas é uma festa, porque você está dizendo, olha, Jesus é o meu Senhor, ele é a pessoa mais importante da minha vida, e daí todo mundo fica feliz. E eu tô renascendo, e daí as provações começam. Agora, né? Eu acho que são 3 dimensões importantes para a gente entender o batismo, né? A primeira dimensão é essa dimensão ritualística do santuário, que você começou mencionando, que é essa dimensão de purificação de pecados, né? Então, é uma dimensão eu estou ritualisticamente sendo perdoado de pecados e tal, estou me purificando. Você tem uma outra dimensão, que é uma dimensão que a gente não trabalha tanto historicamente, mas que a gente na prática, é isso que acaba acontecendo no dia de hoje, que é a questão do batismo da época do Segundo Templo. Então, você tinha disputas entre as seitas judaicas, né? O farisaísmo, essênios, saduceus, etc. e tal. E é interessante porque entre eles rolava uma ideia de batismo para pertencimento das seitas. Então, era um testemunho público de pertencimento de seita, tá ligado? Então, o cara se convertia né, entre aspas. O cara passava dos saduceus para os fariseus, ele se imergia e tal. Tinha uma imersão ali ritual e tal. Que é o contexto do batismo de João Batista. Exato. Por isso que vem a discussão. Você está batizando na autoridade de quem? Exato. Quer dizer, que seita você representa para você poder ministrar o batismo? E ele fala, não, eu estou batizando só para perdão de pecado. Batizando para perdão de pecado, o Messias vai chegar, vocês estão fazendo parte do povo dele. Então, e os caras acham isso uma ruptura muito grande. Uma ruptura forte. Essas 2 dimensões estão presentes na época de Jesus muito forte, né? E Jesus ali, como você falou, ele está dando um testemunho, mas ele não está pertencendo a nenhuma seita, e ele não tinha pecado para ser perdoado. Então, o batismo serve para quê? Aí entra o que você falou, que é a terceira dimensão, né? Que é dessa nova criação para uma vida pelo Espírito. E o Espírito sopra onde quer, e o Espírito faz o que quer, e aí Jesus vai ser guiado. E às vezes a gente olha para a história de Jesus e a gente vê os discípulos questionando Jesus várias vezes, né? Mas, Senhor, por que você vai agora para tal lugar? Mas, Senhor, por que você está fazendo aqui? Mas por que você demora aqui? Porque, logicamente, não fazia sentido algumas das decisões de Jesus, mas é uma vida guiada pelo Espírito. Dessas 3 dimensões, essa de você trocar de facções ou trocar de seitas e dar um testemunho público desse seu pertencimento a um grupo é talvez a mais forte hoje, né? Mas ela é a menos bíblica. É talvez a única em alguns casos. Entendeu? Você fez os estudos com, sei lá, se converteu ao catolicismo, vai ser batizado. É por imersão, é por uma pressão, a palavra é imergir. Mas beleza. Aí você é presbiteriano, você é batizado.
Adventista, você é batizado. Ah, vai pertencer à comunidade batizada. Não tem a ver. Isso daí é o menos bíblico de todas as questões do batismo. Esse testemunho público de pertencimento é uma das coisas menos bíblicas que tem. Né? Então, eu diria que é a única não bíblica, mas isso é um outro detalhe. Sim. Essa parte do nascimento para uma nova vida em relação ao pecado, à purificação, está muito relacionada ao santuário, e Paulo usa muito esse discurso. Mas o discurso de Jesus está associado a essa ideia, como você falou, da criação. Dessa dimensão que é subjetiva. Totalmente subjetiva. E não tem a ver com pertencimento a nada e nem com perdão de pecados. Então, essa é a dimensão que Jesus é batizado. É a dimensão da vida para o Espírito. É por isso que depois do batismo dele é em Mateus, aí ele é guiado pelo Espírito diretamente para o deserto e tal. Então, eu acho que essa é a dimensão mais importante. Eu arrisco dizer que essa é a dimensão mais importante. Né? Ao mesmo tempo, eu vou jogar uma outra provocação para mais uma. Eu sei que tem mais 2 assuntos aqui, mas essa é interessante, que é o seguinte: a gente transformou o batismo em algo mítico, em algo super, tipo, como diria assim, transcendente e tal, de um negócio assim que é uma vez na sua vida e tal. E a galera se batizava para perdão de pecados o tempo todo. Então, tinha até na época de Jesus ali, tinha gente que se batizava toda sexta-feira para receber o sábado. Era um jeito de receber o sábado, era, não, vou me purificar dos pecados da semana para receber o sábado. E a galera entrava nas mikvot, né, na mikvê lá, no batistério, e imergia e tal. Então, eu acho que tem muito esse aspecto da gente transformar... Não, porque a gente pega um texto paulino, que é a uma só igreja, uma só Deus, uma só batismo. E só não batismo. tinha Não sei o que lá. rebatismo. E aí fica esse negócio assim mitológico de o batismo ser um batismo na sua vida. Então, quando você pensa nas 3 dimensões do batismo, pertencimento, que é a menos bíblica de todas, você pode se batizar toda vez que você trocar de algum... Você está pertencendo, é um ritual de entrada. Vai colecionando. É um ritual de entrada, você coleciona o que você quiser. Agora, se você pensa nas 2 dimensões mais bíblicas, uma que é perdão de pecados, cara, qual o problema de você batizar 2, 3, 4 vezes para perdão de pecados? Nenhuma. Agora, quando você pensa em batismo pelo Espírito, para ser guiado pelo Espírito, aí realmente é um batismo, porque é uma vida guiada pelo Espírito. Então, a gente tem que entender que o batismo tem múltiplas facetas e a gente não pode resumir o batismo a uma faceta apenas. É isso que eu queria comentar, inclusive, porque... Isso não vale só para o batismo, mas vários rituais, várias tradições no cristianismo, a gente tenta sistematizar todas as vezes que aparece na Bíblia para ela ter um único significado. Santa acabou. Ceia, né? A Santa Ceia. A própria ideia de sacrifício na Bíblia, que a gente não pratica mais hoje, mas o sacrifício, a gente fala, sacrifício aponta para a morte de Jesus e acabou. Tá, aponta, de fato. Mas a questão é que os significados, eles não se substituem. Então, tem aqui um significado, eu coloquei outro, pronto, morreu esse. Não, eles vão se sobrepondo e vai virando um emaranhado de significados. E se aglomerando, né? E vão se aglomerando. E na combinação entre eles, vão surgindo novos significados. Então, assim, essa dimensão simbólica desses rituais e tal, ela é muito interessante porque, ao invés delas se tornarem uma coisa estreita, fechada e aponta para um caminho só, ela acaba virando uma coisa assim, um prisma, assim, que se abre em milhões de cores. Então, o que significa o batismo? Se alguém vem e fala uma frase, ele pode estar certo. Mas se alguém fala outra frase, os dois podem estar certos. E tem diversas outras simbologias do batismo que estão juntas. Um outro ali. aspecto do batismo também, que vocês estavam falando aqui, que eu disse aqui sobre a nova criação, né? Aquele texto de 2 Coríntios capítulo 5, que é muito mal traduzido nas Bíblias, né? Diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Só que Paulo diz assim, se alguém está em Cristo, nova criação. É o que ele fala. Esse é o estar em Cristo, é o resultado do batismo. E uma coisa que Paulo faz, e ele atrela a esses múltiplos significados de batismo que a gente está discutindo aqui, é um negócio assim que muita gente estuda, é um dos aspectos assim mais... Hoje, talvez, tem sido muito discutido aí no meio acadêmico, o que Paulo queria dizer com isso, que é o lance do estar em Cristo. O que significa o em Cristo? Que é uma expressão que ele usa o tempo todo, sabe? Então, assim, quando você se batiza, ele fala, nós nos batizamos em Cristo. É como se ocorresse uma simbiose. O que seria essa nova criação agora, nesse estado atual nosso agora?
É uma simbiose. A vida dele está em mim, a minha vida está nele, a história dele é a minha videira, história né? faz parte dele. Entende? É a videira. É a né? videira. E aí a gente começa a entender que tudo aquilo que ele viveu é um modelo. E aí entra aquele lance que a gente estava falando aqui no começo do estudo, do que é ser discípulo, do discipulado. A vida dele é o modelo da nossa. Então, o caminho dele é o caminho nosso. O caminho dele não foi um caminho de glória, de triunfo, de riqueza, pelo contrário, foi um caminho de servir, de sofrimento, de entrega, de morte. E a maioria dos que seguem a Jesus, eles lutam com dificuldades, enfrentam provações. É o lance de você ser levado pelo Espírito para o deserto, entende? Então você começa a entender ali que o padrão ali da vida, do estar em Cristo, o ser nova criação, não é a glória, fogos, aquela coisa toda Começa e tal. no deserto né? e termina na cruz. E termina na cruz, entende? É o que ele diz. E Paulo fala assim, vocês estão vendo aqui o script? Isso aí está em Cristo. Só que ele hoje ressuscitou, ele é o novo homem da nova criação. Então, assim, o fim do mundo para Paulo já aconteceu. Por quê? Porque se existe a nova humanidade, que é Jesus, ele é o homem que ressuscitou para nunca mais morrer. E ele é o novo Adão. Se essa nova criação existe, tudo já se tornou obsoleto, acabou. E nós já estamos nele. E ele representa cada um de nós na presença do Pai. Então, olha a dimensão da coisa que Paulo coloca a gente como resultado dessa percepção do que o batismo é. Entende? Então, assim, o nosso futuro, o nosso destino é repetir também na nossa trajetória a história dele. E ele agora se assenta ao lado Isso de é ser Deus na discípulo. glória. Isso é ser discípulo. Isso é fazer discípulo. E esse é fazer discípulo. Ao Você se emular inserir a na vida história de Jesus. Cristo, as pessoas emulam a minha vida. É o que Exatamente. Paulo fala, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, isso é viver o fazer discípulos. Né? E é muito mais do que só você se tornar um cara dentro de uma caixa, de um modelo, de um pensamento teológico sistematizado, entende? Que é o que a maioria faz. Ou eu o fui pertencimento batizado ali. na igreja tal, então é isso e É tal. muito mais do que isso. Tá? Agora, aproveitando e já puxando para um outro assunto, que isso é um começo, né? Não tá que o caminho tá pronto, você já tá nele, então acabou, é só seguir. Não, é um começo e às vezes o caminho desvia para cá, para lá. E a gente estava até comentando aqui que a igreja, no começo, ela começa a se organizar de uma forma que ela vai se tornando até insustentável depois, né? E a gente olha para essa igreja ali do livro de Atos e pensa que ela é o modelo definitivo e é só seguir esse caminho e está acabado. Mas, pelo contrário, aquele caminho funcionou mal e mal lá naquele começo e tal, e hoje não dá para seguir esse mesmo caminho. Então, a gente estava falando de como que a igreja se organizava, então, no começo. Você tinha os apóstolos, aqueles que conviveram diretamente com Jesus, né? Que seriam os discípulos, e Paulo também, que se converteu. A gente vai falar mais sobre Paulo no próximo episódio. E depois você tinha uma categoria que o pessoal chama de presbíteros ou episcopos, que eram pessoas que ajudavam a ensinar a palavra, a doutrina, nesse sentido. O que Jesus ensinou que era o jeito de viver, né? E você tinha depois os diáconos, que eram pessoas que ajudavam para organizar a igreja, né? Então você tem toda uma série de cargos e categorias que não eram tão fixos quanto a gente imagina hoje. Não é assim, tipo... às vezes, algumas igrejas é quase um militarismo. Você passou para esse cargo agora, então você tem uma cerimônia, você está aqui agora e tem toda uma estrutura, uma hierarquia bem fixa, né? E a gente vê que a igreja não era bem assim e depois algumas coisas vão tendo que se ajeitar no meio do caminho. O jeito da igreja se sustentar era por arrecadação de dinheiro, era de um jeito, depois viu que não deu certo e tal. Então, todo esse caminho que começa nesse novo nascimento, nessa nova criação, ele não é um caminho também que já está definido para você, que já está pronto e que agora é só você seguir. Vai surgir um monte de desafio, você vai ter que se reinventar várias vezes, repensar como que é esse caminho, qual é o objetivo dele, para onde você está indo diversas vezes, porque não está nada pronto, né? Falar da igreja primitiva já daria um outro estudo à parte já. Porque esse começo da igreja primitiva, ela é um começo assim muito conturbado. Como você falou, você não tem ali modelo, estrutura, porque os caras eles estão fazendo a coisa do nada. Eles estão começando, Jesus sobe para o céu, eles recebem ali a capacitação do Espírito Santo no Pentecostes, e aí? O que a gente faz? Todo mundo centralizado em Jerusalém. E já tem um batismo coletivo em massa. Mas batizado para quê? Não tinha nada. Não tinha organização nenhuma. Não tinha uma organização, você não está inserindo. Nome, você não tinha nome, não tinha nada. Nada. E aí? Batizou uma galera. Pô... O surgimento dos diáconos é engraçado, porque... Não, mas aí que tá a coisa, porque assim, essa galera se batiza, e você pode perceber que no Pentecostes, 3.000 são batizados, de acordo com o livro de Atos.
Alguns deles voltam para as regiões, porque era uma festa, a galera ia para Jerusalém para participar da festa e tal, eles viajam para lá. Só que tem gente que fica. Eles não voltam, eles ficam em Jerusalém. Sabe? Então, a igreja que era ali um grupinho pequeno, agora tem uma turma que está lá, a gente vai ficar aqui, e eles começam a fazer parte daquela vida comunitária. E aí eles vão vivendo, partilhando o que tem, eles são pobres, sabe? Eles vão ali tentando alimentar todo mundo e tal, e não é fácil. Imagina, você tem uma casa, vive 4 pessoas, e do nada, da noite pro dia, vem mais 20, começa a morar junto com você. Você tem ali uns 70, né? É. Você tem uns 70, de repente tem 3 mil. Acabou. E aí, como é que fica? Então, alguns que retornam, eles vão levando a palavra do evangelho para os lugares onde eles vão e começam um trabalho incipiente de evangelização internacional ali, mas bem simplesinho. Mas esse que não acúmulo... era fruto de nenhuma tática ou estratégia. Nada. É tudo natural, é tudo orgânico, como a gente falaria assim. Caótico. Né? Aí você tem essa necessidade de você alimentar esse povo, de criar uma dinâmica. Então, no começo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, todo mundo vivendo junto, todo mundo participando, partindo pão. Só que começa a perceber que as demandas para se sustentar a materialidade da vida comunitária é muito grande. E aí que surgem os diáconos. Porque os apóstolos, eles estavam todos centralizados em Jerusalém, todo mundo ali. Até então, não tem esse negócio de missão internacional, eles estão ali. Não é? Era para ir, mas eles não vão. Eles ficam lá, sabe? E você tem que sustentar esse povo. E como é que fica? Então, a decisão deles é o seguinte, olha, nós não vamos deixar de pregar. E eles pregavam no templo. Você vê várias vezes no templo eles ensinando. Nós não vamos deixar de pregar a palavra para poder ficar aqui fazendo serviço social. Então, a gente precisa de um braço de auxílio para cuidar mais das necessidades das pessoas e estarem trabalhando diretamente com elas. O diaconato surge como uma solução de emergência para uma dificuldade pontual. Não é um ministério planejado, não é nada disso. Nas igrejas hoje, como você falou, diaconato é um troço fixo. Teve uma nota pública explicativa, né? Não tem curso para diaconato, nada disso. Tanto que eram 7. Treinamento. O diaconato, ele surge, esse negócio de servir as mesas, porque as viúvas dos judeus estavam sendo bem servidas e as viúvas dos gentios e começa, não. Exatamente. Daí você fica pensando, quem era cristão mais cristão? Cristão mais cristão era o judeu. Isso a gente vai ver no próximo estudo, né? Mas para ver como tinha problema de preconceito na igreja. Sim. Os mais cristãos, o cristão mais cristão. E esse preconceito era muito com judeus eles eram judeus, mas judeus helenistas que eles falavam. Sabe? Eles eram judeus de outras regiões ali do Império e tal. Da diáspora, né? E estavam lá em Jerusalém por causa do Pentecostes, entende? E criam diferente. Criam diferente, eles tinham práticas diferentes. Estevão era um judeu helenista. Né? Eles tinham uma forma de ensinar a palavra diferente. Então já começa esse choque ali entre os próprios judeus, mas os que eram de origem helenista e os que eram lá de Jerusalém mesmo. E aí, como você falou, as viúvas estavam sendo deixadas de lado e tal, e surge o diaconato para isso, né? Só que o uso das palavras no Novo Testamento para poder designar essas funções ministeriais também é um negócio muito fluido, né? Você pega, por exemplo, as traduções modernas hoje da Bíblia, Paulo é ministro, porque na cabeça da gente Paulo era um pastor, né? Paulo é pastor, Pedro é pastor, apóstolo é pastor. Né? Não é. Você vê Febe em Romanos 16, ela é serva. É serva. A nova Almeida atualizada, de 2017, colocou diaconisa. Teve aí uma repercussão super negativa em alguns ramos ali das igrejas evangélicas. Eles tiveram que voltar atrás, e essa é uma outra edição que eu tenho. Eles não mudaram aqui a edição, mas eles mudaram a tradução, sem mudar a edição. Então, eles voltaram a colocar a palavra serva, servindo a igreja de Sencreia, Romanos 16. Aliás, que levou o livro de Romanos foi Febe. Foi Febe. Graças a uma mulher, gente. Vocês têm que Romanos, que é o maior livro. A palavra diaconisa ou diácono vem do grego diaconel, que é servir e ministrar. Na maioria das vezes que Paulo se apresenta como ministro do evangelho, ele usa a palavra diácono para falar dele. Ele é um diácono do evangelho, ele fala. Febe é a diaconisa, mas não porque ela estava ali para trocar a mesa da Santa Ceia, para poder fazer coisas do tipo assim, sabe? Provavelmente, Febe, ela tinha uma igreja na casa dela. Ela bancava o ministério de Paulo. Ela era uma mulher que era comerciante, ela era uma mulher líder, uma mulher de posição de destaque. E ela leva a carta para a igreja de Roma. Ele incumbe ela de levar a carta para a igreja de Roma. E provavelmente a primeira pessoa que leu a carta aos romanos em público na vida tenha sido ela, porque ela era portadora da carta. Entende? Então, assim, ela era uma líder e provavelmente era a ministra, a chefe, a pastora da igreja de Sencreia. Entende? Não sabe mas toda essa visão que se tem do diaconato e essa ponte que a gente faz entre essa realidade de 2000 anos atrás
com as instituições fixas que a gente tem hoje, faz toda uma confusão na nossa cabeça, né? E esses inícios aqui da igreja, eles não carregam essas definições, essas estruturas ministeriais, assim, né? essas organizações eclesiásticas que a gente tem hoje. Então, muita gente fala assim, o modelo para a igreja saudável, um modelo para uma igreja segundo o coração de Deus está em Atos. Aquele estudioso de crescimento de igreja do século XX, aí, famoso, Peter Wagner, né? Ele escrevia dizendo o seguinte, que Atos é o modelo da igreja bem-sucedida. Então, todo modelo de eclesiologia tinha que estar baseado em Atos. Aí você vê, esses caras eram uma igreja completamente diferente da nossa hoje. Mas como se fosse a organização administrativa que é o que deu certo em Atos. Mas não é isso. Não é tem isso. modelo administrativo, Não né? tem. Não tem modelo teológico também, que isso daí deixa a galera com... A gente vê na comunidade, as pessoas falam, o que a comunidade crê? Crê. É o que mais perguntam para mim. O que a gente crê? Aí você fala assim, não... Qual a escatologia da comunidade? A nossa crença é em Jesus, o resto cada um vai na sua direção. Não, mas da bagunça. Olha o livro de Atos e vê a bagunça que era o negócio. Porque tinha gente de todo lugar, tinha gente de todas as crenças. E eles vão ficar brigando entre eles o tempo todo. E Paulo vai escrever a maior parte das cartas para dizer, não briguem. A maior parte das cartas de Paulo, um dos intuitos dele forte era, não briguem, por favor. Calma aí, pessoal. Você não pensa bate assim, no amiguinho. você pensa assim, louvado seja Deus. Você pensa assado, louvado seja Deus também. Só não briguem entre vocês, por favor. Então, você para pensar assim, modelo administrativo não tem. Modelo ministerial não tem. Modelo teológico não tem. Sim. Então, por que crescia tanto? O que tem? E aí, é isso que eu acho que é essencial da gente pensar. O que tinha? Tinha Cristo. Porque as pessoas pregavam de Cristo o tempo todo. Você vai pegar Paulo, você vai pegar Pedro, você vai pegar Estevão, você vai pegar todos esses grandes primeiros pregadores que o livro de Atos apresenta, e aí tem uma expressão que aparece, que é fenomenal, que é, e fulano, cheio do Espírito, começa a pregar. Isso foi uma das aulas que eu tive no seminário, que eu achei fenomenal. Um dos caras que foi um dos meus grandes amigos na época, e ele falou assim, não, eu quero que vocês grifem todas as vezes que aparece em Atos cheio do Espírito. E aí você vai grifando. E aí no final fala assim, toda vez que aparece cheio do Espírito, o cara começa a pregar. E qual é a pregação do cara? Jesus. No passado era assim, isso daqui se cumpre em Cristo. Você está preocupado com isso? É Jesus Cristo. Não sei o que lá, é Jesus Cristo. Então, se existe um modelo teológico no livro de Atos, né? Se existe um modelo teológico no livro de Atos, é o seguinte, cheio do Espírito você fala de Cristo. Você não fala de doutrina, você não fala de estilo de vida, por exemplo, você fala de Cristo. O modelo é Cristo para tudo, para crença, para estilo de vida, para tudo. Tudo é Cristo. E tudo se resume em Cristo. E a igreja, apesar de não ter modelo administrativo, de não ter modelo ministerial, de não ter modelo financeiro, de não ter modelo teológico, a igreja crescia. E crescia. Por quê? Porque crescia porque era cheio do Espírito e pregava sobre Jesus Cristo. E a gente olha para o mundo cristão hoje, né? Infelizmente, a gente tem modelo ministerial, a gente tem modelo administrativo, a gente tem modelo teológico, o que a gente não tem. Muitas vezes é exatamente a essência da pregação, né? E o espírito, né? Agora, a última coisa, só pra gente encerrar aqui eu em acho alguns que já iria... minutos. Eu já sei que você vai falar. Mas eu acho que não seria outra coisa. Acho que seria a mesma coisa, né? Isso, porque é essa ideia do Pentecostes, que a gente já estava circulando aqui, né? Que é a promessa de Jesus. Ele falou que ele não ia deixar a gente só, que ele ia mandar o Espírito, e que o Espírito, como o pastor Edson falou, ia testificar dele. Então, se a gente for ver, por exemplo, na festa do Pentecostes, que é uma festa que aparece ali no Antigo Testamento, que são 7 semanas depois da Páscoa. Então, a Páscoa é a saída do Egito. 7 semanas depois, a gente tem o recebimento da lei, né? Então, a gente vai ter ali o Sinai, o povo recebe a lei, e é uma festa. Então, é chamada de Festa das Semanas. Os discípulos estavam ali reunidos. Depois, eles estavam reunidos juntos e eles estão ali juntos na festa do Pentecostes. Por ocasião do Pentecostes, eles estavam juntos. Eles estavam juntos ali. E a gente vai ver uma outra ressignificação, né? O recebimento da lei, que foi feita lá no Sinai, agora eles vão receber o Espírito Santo. E eu acho que tem um detalhe nesse... Enfim, e a partir do Espírito Santo, que vão ser depois... a pregação do evangelho que vai se converter ali 3.000, depois 5.000 pessoas, que eles vão começar a falar e vão falar ali em várias línguas. Tem um detalhe interessante, eu acho um detalhe bonito, que é na festa do Pentecostes, é onde era lido o livro de Ruth.
Porque Ruth, tem uma passagem lá no livro de Ruth que acontece na festa das colheitas, que ela tá ali com Boaz. Então, ela tem um encontro com Boaz na festa das colheitas, que é o Pentecostes, que é a festa do Pentecostes. E o livro de Ruth é um livro que fala de resgate, que fala do resgate da terra, resgate da semente. Só que Ruth vai ter o resgate da terra e da semente, ela é, segundo a tradição, ela é neta do rei Balaque. Então, a gente vai ver alguém que o Pentecostes... Né? É a festa do recebimento da lei. E justamente na festa do recebimento da lei se lê a história de uma moabita neta do rei Balaque. Então, o próprio entendimento da lei mostra pra gente que existe algo que tá ali, que é o princípio da lei, que é a vida, né? Então, é alguém que foi, enfim, né? Que pela jurisdição ali não poderia entrar, que vira agora alguém importantíssima dentro do povo de Israel, que vai ser, enfim... fazer parte ali da... A analogia de Davi. E depois, enfim... Ela entra, então, justamente... Enfim, agora a gente colocou várias camadas aqui, né? Que é a festa do Pentecostes, o livro de Ruth e agora os discípulos. A gente está falando aqui tudo sobre o recebimento da lei de Deus, o recebimento do Espírito de Deus. Então, receber a lei de Deus é receber também o Espírito de Deus. A gente só pode ler a lei de Deus através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele tem que levar... E essa leitura da lei, essa interpretação da lei de acordo com o Espírito Santo, ele leva à vida e não à exclusão. Porque Ruth, pela jurisdição, ela não poderia entrar. Amarrando tudo isso que a Aki colocou brilhantemente, o rei Balaque foi o rei que tentou amaldiçoar o povo de Israel usando Balaão. E é o cara que que incentivou um dos maiores... uma das maiores corrupções do povo de Israel na época do deserto, que é o escândalo de Baal Peor, né? Onde houve orgias grupais sexuais e tal, e inclusive provavelmente com sexo com os mortos, né? Então, você tem o manuscrito de Madaba que fala um pouquinho sobre isso, que é um dos grandes escândalos da história de Israel no deserto. Então, o rei Balaque é condenado fortemente ali no livro de Deuteronômio. Ele é tão condenado que em Deuteronômio tem essa legislação que a Akel mencionou, de que nenhum moabita poderia fazer parte da Assembleia do Senhor até a terceira, quarta geração. E é por isso que é importante a tradição judaica colocar que Ruth era provavelmente neta de Balaque, né? Porque se ela é neta de Balaque, então ela é a segunda, terceira geração. Ou seja, ainda estaria dentro da legislação deuteronômica, que não faria parte da Assembleia do Senhor. Mas ela, né, adora o Deus de Israel e tudo, e ali tem o resgate, como a Keldan mencionou. E aí você tem essas várias camadas se sobrepondo. E para, acho que, juntar todas elas, uma coisa que é importante a gente mencionar, e acho que a gente já mencionou em outros momentos também, que é você tem fogo, você tem vento, você tem espírito, em Êxodo capítulo 19 e 20, e você tem fogo, você tem espírito, você tem línguas também, em Atos dos Apóstolos, né? Trovões e tal. Os mesmos elementos de Êxodo 19 e 20, você tem no Pentecostes, no livro de Atos, que é justamente para mostrar essa repetição dos dois momentos, né? E é interessante porque Jesus fala que a lei conduz a ele, e a partir de Atos, todas as pregações são a partir de Jesus. Né? Então, dizendo assim, olha, tudo o que aconteceu se cumpriu em Jesus e tal, papá. Então, você tem um Pentecostes ressignificado, agora a partir dessa vida pelo Espírito e tal, que é inclusiva. Né? Porque quando a maior parte de nós lê equivocadamente Êxodo 19 e 20, a gente entende como exclusivo. Aquele que guardar a lei faz parte do povo. E o fato da tradição judaica incluir Ruth na leitura de Pentecostes mostra que já existia na tradição judaica uma preocupação de inclusão ao invés de exclusão. E essa é uma tensão que a gente também trabalha na série sobre graça. É uma tensão do Antigo Testamento, uma tensão do Novo Testamento, uma tensão constante entre aqueles que viam um aspecto de exclusão, não, é só para um grupo, e aqueles que viam um aspecto de inclusão. E o ensino de Cristo, inclusive no Pentecostes, é um ensino inclusivo. Né? Eu deixo o Espírito para quê? Para que vocês pregarem 70 línguas para todas as pessoas, porque todos precisam ouvir de mim. Né? E o fazer discípulos é isso, viver pelo Espírito, levando essa mensagem de Cristo aonde a gente for. Né? Não que a gente precise ir para algum lugar para cumprir a grande comissão, mas é indo em qualquer lugar. Eu faço discípulos como? Através da minha vida, através do que eu sou, através de como eu penso, através do amor que eu levo, da inclusão radical que Cristo levou, eu levo também. E isso é a essência do que vocês estão falando aqui, do cumprimento da nova aliança lá de Jeremias.
Quando ele diz que o Espírito seria derramado e a lei seria escrita na mente e no coração. Então, como é que a lei é escrita na mente e no coração? Como é que acontece esse Sinai dentro de nós? É com a presença do Espírito. Entende? O Espírito que é dado ali, exatamente. A vontade de Deus na lei, ela passa a ser agora parte de mim. Todos os meus processos mentais, minha forma de pensar, entender, sentir, viver, agir, está sendo dirigida por essa força maior da lei de Deus em mim, pelo Espírito Santo. Muito bom, gente. Aí, no próximo estudo, a gente continua vendo. Então, o que acontece com essa igreja nova, essa comunidade nova que surgiu e como eles vão se desenvolvendo. Caoticamente. Né? É isso aí. A gente se fala, então, no próximo estudo. Até lá.